a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, né? Nós disponibilizamos nesse mês de março fazermos 3 santas ceias. Nós temos um decreto que apenas 15% da capacidade, lotação, né, nós podemos receber. Isso representa um número de 300 pessoas. Então, para que você pudesse estar hoje, para que nós pudéssemos receber todos os membros da nossa igreja, nós disponibilizamos hoje e amanhã, às 10 horas da manhã, também aqui no CBA, e às 17h30, e também lá na igreja sede, a Santa Ceia Drive-Thru, onde você não precisa descer do carro, mesmo ali dentro do seu carro, os pastores estarão para entregar a ceia, para pegar o seu dízimo, sua oferta, o quilo de alimento, orar por você, e um momento especial. E eu quero louvar a Deus por estar aqui com você, e quero mais uma vez convidar você a fechar os teus olhos para nós orarmos e falarmos com Deus, nos preparando para esse tempo que Deus quer falar ao meu e ao teu coração. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa. Senhor, fala os nossos corações, abre os nossos ouvidos, as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos receber, ó Pai, compreender e praticar, não apenas receber, mas também praticar a tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja. Nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: assumindo a minha posição. Fala assim, ó: eu vou assumir a posição que Deus tem me colocado. Aleluia! Você pode dar um aplauso para o nosso Deus, uma salva de palmas para o nosso Senhor. Aleluia! Eu quero ler como texto base dessa mensagem Esther, capítulo 4, versos 13 e 14, que diz assim: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escapará só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Aleluia! Nós acabamos de ler um pequeno trecho do livro de Esther. Uma história linda, emocionante e com muitos acontecimentos. O livro de Esther apresenta grande importância histórica, porque se esta personagem não tivesse existido, provavelmente o povo hebreu teria sido completamente aniquilado e, como consequência, a história do mundo teria sido outra. Mas, felizmente, pela soberania divina e a disposição de uma mulher, o destino de uma nação inteira foi mudado. E o livro de Esther inicia contando que o rei Artaxerxes, ou o rei Assuero, reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no 3º ano do seu reinado, deu um banquete para todos os oficiais, líderes e príncipes da Pérsia e da Média, e durante 180 dias mostrou a enorme riqueza de seu reino. Terminados esses dias, deu um outro banquete de mais 7 dias para todo o povo da cidade de Suzã. E por ordem real,
cada convidado tinha permissão para beber o quanto desejasse de vinho. Enquanto isso, a rainha Vaste, mulher de Assuero, oferecia também um banquete às mulheres. E ao final dos 7 dias, quando o rei já estava embriagado por conta do vinho, ele ordenou aos oficiais que o serviam que trouxessem à sua presença a rainha Vaste usando a coroa real, pois ele queria mostrar aos seus convidados a beleza de sua rainha, pois de fato ela era muito bonita. Porém, quando os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha, ela se recusou a ir. E o rei ficou indignado com tal postura. E como era de costume, o rei consultou os seus conselheiros e lhes perguntou assim: o que se deve fazer à rainha Vaste? Ela não obedeceu à minha ordem e me desrespeitou perante todos. Pelo que um dos conselheiros então respondeu: a rainha Vaste não ofendeu somente o rei, mas também a todos os convidados, e a sua conduta se tornará conhecida por todas as mulheres, de maneira tal que todas também desprezarão os seus maridos. Por isso, se for do agrado do rei, determine que Vaste nunca mais compareça à sua presença, que seja expulsa do palácio. E assim sucedeu. E passado algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei, e ele se lembrou de Vaste e do que ela havia feito, os conselheiros do rei lhe sugeriram que procurassem moças belas e virgens pelas províncias, e uma entre elas fosse escolhida a rainha no lugar de Vaste. E nesse mesmo tempo, vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu ou Mordecai, da tribo de Benjamim. E Mardoqueu tinha uma prima chamada Esther, que havia sido criada por ele por não ter pai e nem mãe. E Esther era uma moça bonita, uma moça atraente, muito bonita. E quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã, entre elas Esther. E Esther não tinha revelado ainda a que povo pertencia, nem a origem de sua família. Esther foi uma moça que saiu do zero e chegou a uma elevada posição, pois pelo seu histórico de vida, ela não tinha condição alguma de se tornar uma rainha. Ela não era de linhagem real, pertencia ao povo judeu, era uma moça órfã, pois não tinha mais os seus pais vivos e vinha de uma família simples. E assim como Esther, quantos de nós saímos do zero e chegamos a uma elevada posição diante de Deus? Eu e você éramos nada. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Uma sentença de morte existia sobre nós. Éramos indignos da graça de Deus, não merecedores do seu amor, mas Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, se entregando por nós. Ele tomou as chaves da mão do diabo e nos comprou com seu sangue precioso. Ele nos tirou da escravidão. Agora nós somos livres, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e fazemos parte da família de Deus. Hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e recebemos
1:27, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Em Êxodo 19:5, nós somos o tesouro particular de Deus. Em Salmos 34:7, eu e você somos protegidos por Deus. Em João 1:12, nós somos chamados filhos de Deus. Em João 8:36, nós somos livres, aleluia. Em 1 Coríntios 6:19, nós somos o templo do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 5:17, nós somos uma nova criatura. Em Gálatas 4:7, nós somos herdeiros de Deus, aleluia. Em 1 Pedro 2:9, nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E em 1 João 4:10, nós somos amados por Deus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor, oh glória. E como povo exclusivo de Deus, nós precisamos assumir a nossa posição. Nós precisamos assumir a posição que Deus nos colocou. E nessa tarde, eu quero trazer 3 verdades sobre a posição que Deus tem nos colocado. Aleluia! Diga 3 verdades sobre a posição que Deus tem nos colocado. A primeira verdade é: Deus nos coloca em posições estratégicas. Diga para quem está do seu lado: Deus te coloca em posições estratégicas. Diga de novo: Deus te coloca em posições estratégicas. Deus usou uma estratégia para colocar Esther na posição de rainha, e foi a sua beleza. A Bíblia diz que Esther causava boa impressão quando Hegai, o responsável pelo harém, ele viu Esther. O responsável pelo harém, Hegai, quando ele viu Esther, ele se agradou dela e a favoreceu. Lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial, e a colocou no melhor lugar do harém. Antes de qualquer moça apresentar-se ao rei, deveria completar 1 ano de tratamento de beleza. E depois de 1 ano se preparando, depois de 1 ano de tratamento, então chega a vez de Esther para se encontrar com o rei. E a Bíblia relata que o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela ganhou o seu coração. O rei Artaxerxes, então, colocou uma coroa real na sua cabeça e a tornou rainha no lugar de Vaste. Aleluia! Assim como Deus usou de estratégia para com Esther, usando a sua beleza para elevá-la à posição de rainha, Deus tem nos colocado em posições estratégicas também. Você sabe porque mora na cidade de Telêmaco Borba? Algumas pessoas nasceram aqui, outras mudaram-se para cá por conta do trabalho, família. Mas você sabe por que mora aqui? Você sabe por que mora em tal bairro? Você sabe por que estuda onde estuda?
Você sabe por que trabalha aonde trabalha? Talvez você responda assim: porque eu escolhi esse emprego. Ou, porque eu optei em estudar nesse colégio ou nessa faculdade. Ou ainda, porque eu gosto desse bairro. É um bairro tranquilo para se viver. Talvez você tenha pensado dessa maneira quando decidiu cursar tal faculdade ou morar em tal lugar. Mas a verdade é que Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Ele é um ser extremamente inteligente que planeja tudo. Nada é por acaso em nossas vidas. Tudo tem um propósito. Deus colocou vontade em você de fazer certas coisas para que isso fosse usado para a sua glória. Você está onde está hoje, seja no colégio onde você estuda, seja no bairro onde você mora, seja no local onde você trabalha. Você está onde está para ganhar para Jesus as pessoas que estão à sua volta. O lugar onde você está hoje é uma posição estratégica que Deus te colocou. Deus colocou dons e talentos em você para serem usados para influenciar essa geração. Deus te criou para influenciar. Deus te criou para conquistar. Deus te criou para ganhar almas. Deus te criou com um dom especial. Não pense que você tem a formação que tem por acaso. Não pense que você tem o talento que tem por acaso. Não pense que você mora onde mora por acaso. Há pessoas onde o pastor Dan não pode chegar, mas você pode chegar. Há pessoas onde o Eliseu não pode chegar, mas você pode chegar. Há pessoas onde eu não posso chegar, mas você pode chegar através dos dons e dos talentos que Deus te deu. Aleluia! Aleluia! Primeira verdade é que Deus nos coloca em posições estratégicas. A segunda verdade é que nós temos a opção de não assumir a nossa posição. O rei honrou Amã, um de seus oficiais, promovendo-lhe e dando-lhe uma posição de destaque, mais elevada do que a de todos os outros nobres. Todos tinham que se curvar e se prostrar perante Amã. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava perante ele. Sabendo Amã a que povo Mardoqueu pertencia, planejou uma forma de acabar com o povo judeu. Foi até o rei e disse: rei, existe um certo povo espalhado entre nós, um povo cujos costumes são diferentes dos nossos. Eles não obedecem às leis do rei, eles não adoram os mesmos deuses que adoramos e eles não se curvam perante mim. Por isso, se for do agrado do rei, que emita um decreto ordenando a destruição de todo o povo judeu, homens, mulheres, jovens, idosos e crianças, que sejam mortos num único dia e saqueados todos os seus bens. O rei então aprovou o pedido diabólico de Amã, e os mensageiros saíram às pressas levando o novo decreto às províncias de Suzã. E a cidade então estava em confusão. Onde quer que chegasse o novo decreto de extermínio dos judeus, havia choro, pranto e desespero.
Quando Mardoqueu soube do novo decreto, a Bíblia relata que ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pelas ruas chorando amargamente. Esther então recebeu o pedido de Mardoqueu que fosse até o rei e insistisse por misericórdia em favor do seu povo. Porém, quando Esther ouviu o pedido de Mardoqueu, ela mandou dizer assim para ele. Vamos ler Esther capítulo 4 e o verso 11. Olha o que Esther disse para Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Deus nos coloca em posições que é de responsabilidade nossa. Esther não estava na posição de rainha, apenas para levar uma vida boa, confortável, de glamour, riquezas e fama. Ela alcançou essa posição com um único objetivo: salvar o seu povo, trazer livramento para o povo judeu. Talvez você já tenha pensado assim, mas por que eu, Senhor? Por que o Senhor escolheu a mim? Eu sou tão pequeno, imperfeito e incapaz. Por que eu, Senhor? Há tantas pessoas tão melhores do que eu. Mas olha o que a Bíblia diz sobre você. Jeremias capítulo 1 e o verso 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta às nações. 1 Coríntios capítulo 1, versos 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Deus escolheu você, Leandro. Deus escolheu você, pastor Elinho. Deus escolheu você, pastora Maristela. Deus escolheu você, Patrícia. Deus escolheu você, Elaine. Deus escolheu você, e você, e você, e você, porque Ele conta com você. Aleluia! 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 Depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, Ele nos deixou uma missão: dar continuidade ao seu ministério. Nós estamos vivendo os últimos dias, a vinda de Jesus está muito próxima, pessoas estão padecendo e muitos de nós ainda não temos pregado o evangelho como deveríamos. Chega de desculpas. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Com essa pandemia, nós estamos tendo tempo de sobra para ligar para os nossos amigos e fazer uma oração por eles. Com essa pandemia, nós estamos tendo tempo de sobra para mandar uma mensagem para os nossos amigos e dizer: Jesus te ama e tem um projeto na sua vida.
Parece que Deus parou o tempo para que eu e você pudéssemos fazer coisas que não fazíamos antes. Será que é necessário um vírus para eu e você acordarmos? Será que é necessário um vírus para eu e você entendermos que Jesus está voltando, está mostrando os sinais da sua vinda e que nós precisamos tomar uma posição diante dele antes que seja tarde? Você pode escolher por não assumir a sua posição diante de Deus. Porém, lembre-se que eu e você só estamos vivos porque Deus tem um chamado das nossas vidas. Lembre-se que eu e você só estamos vivos porque Deus tem um plano e um projeto na minha e na sua vida. Lembre de onde Deus te tirou. Quem era eu? Quem era você? Lembre da vida que você levava antes de conhecer a Cristo. Onde nós estaríamos hoje se não tivéssemos conhecido o Senhor? Onde você estaria hoje se não tivesse conhecido o Senhor? Se Jesus não tivesse entrado nas nossas vidas, onde nós estaríamos hoje? É uma questão de gratidão. A gratidão precisa nos mover. A gratidão é o suficiente para sairmos pelo mundo inteiro gritando que Jesus Cristo é o Senhor. A gratidão é o suficiente para sairmos pelo mundo inteiro falando, evangelizando, pregando, amando pessoas. A gratidão é o suficiente para sairmos pelo mundo inteiro usando os dons e os talentos que Deus nos deu. É uma questão de gratidão. Gratidão a Deus. A gratidão precisa mover a mim e a você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. E a terceira e última verdade é que se nós não assumirmos a nossa posição, outro assumirá em nosso lugar. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, que não poderia falar com o rei, Mardoqueu mandou dizer assim para Esther. Esther capítulo 4, versos 13, 14, 15 e 16, fazendo favor. Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Esther entendeu naquele momento o porquê Deus tinha colocado naquela posição. Esther compreendeu naquele momento porque Deus tinha colocado na posição de rainha. Esther entendeu que Deus tinha um propósito através da sua vida.
Esther compreendeu que Deus estava a seu favor e a favor do seu povo. Bastava apenas fazer a sua parte, Deus faria o restante. Ah, meus irmãos, ela ouviu de Mardoqueu: se você, Esther, não livrar o seu povo, de outro lugar virá livramento, mas para isso você foi feita rainha. Eu e você não estamos nesse mundo por acaso. Deus conta comigo e com você para fazer a sua obra. Se você está onde está nessa posição hoje, é porque Ele conta com você. Mas se nós não assumirmos a nossa posição, se nós não fizermos a obra de Deus, Deus levantará outra pessoa em nosso lugar, porque a obra de Deus não para, a obra de Deus nunca parou e nunca vai parar por causa de pessoas. Você lembra de Saul? Saul não valorizou a posição que Deus o havia colocado, e por desobediência perdeu o seu trono, dando lugar a Davi. E Esaú abriu mão do seu direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas, dando a Jacó essa posição. E Orfa, você lembra de Orfa? Por Orfa ter abandonado Noemi, sua sogra, nós nunca mais ouvimos falar o nome dela na Bíblia. Diferente de Ruth, que permaneceu ao lado de Noemi, e por valorizar a posição que tinha, Ruth teve o privilégio de desfrutar das bênçãos da sua fidelidade a Deus e a sua sogra. E o seu nome está registrado na genealogia de Jesus. Leia depois da sua casa Mateus capítulo 1. Se nós não honrarmos, se nós não valorizarmos a posição que Deus tem nos colocado, Ele levantará outra pessoa em nosso lugar. Diga comigo: Senhor. Ah, não, meus irmãos, mais bonito: Senhor, não coloque outra pessoa em meu lugar. Usa a minha vida. Eu quero fazer a tua obra. Aleluia. 3 dias depois do jejum, Esther foi até o rei. E o rei, quando viu Esther, teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro em sua direção e disse: o que há, rainha? Qual é o seu pedido? E depois de 2 banquetes que Esther havia preparado, então ela abriu o seu coração e contou tudo o que estava acontecendo e disse: rei, poupe a minha vida e a vida do meu povo, pois eu sou judia, assim como o meu povo, e existe um decreto de morte imposto por Amã sobre nós. E havia uma forca preparada para Mardoqueu, e o rei ordenou que Amã fosse enforcado nela. E Esther ainda continuou a insistir e a dizer: rei, ela continuou ainda a implorar e disse: rei, tenha misericórdia de mim e do meu povo. E Deus moveu o coração do rei. Por amor a Esther e de seu povo, Deus moveu o coração daquele homem. E agora um novo decreto estava sendo escrito em favor dos judeus. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o novo decreto, havia júbilo, celebração, festa, alegria. O dia que estava marcado para ser a morte e a destruição dos judeus tornou-se em
dia de festa. O dia que estava marcado para ser a desgraça do povo judeu, tornou-se em dia de glória e de júbilo. A atitude de Esther foi capaz de mudar uma nação. A atitude de Esther foi capaz de fazer um rei e uma nação se voltarem para Deus. E eu te pergunto, você quer assumir a sua posição diante de Deus? Então abra a sua boca para falar de Jesus para as pessoas e deixe Ele te usar, porque o resto é com Ele. Porque se nós não dermos o nosso melhor para Deus hoje, nós não daremos amanhã. Se nós não dermos o nosso melhor para Deus hoje, acredite, nós não daremos quando tivermos mais dinheiro no bolso, formado numa faculdade cheia de diplomas, casado ou solteiro. Se hoje, na faculdade que você cursa, no bairro onde você mora, no local onde você trabalha, casado ou solteiro, nós não conseguimos fazer o que Deus nos chamou para fazer, certamente nós não faremos depois. Os teus e os meus sonhos pessoais não podem nos impedir de fazer a obra de Deus. Olha o privilégio que eu e você temos. Deus nos deu a honra que os anjos não tiveram, a de pregar o Evangelho. Então não desperdice a sua oportunidade. Eu já estou concluindo, eu quero convidar você para se colocar em pé. Na parábola dos talentos, o terceiro servo enterrou o talento que recebeu. E no dia em que teve que prestar contas com o Senhor daquela terra, ele ouviu: servo mau e negligente, seja lançado nas trevas, onde há pranto e ranger de dentes. No dia do juízo final, muitos dirão assim: Senhor, 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 em teu nome profetizamos. Ah, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Ah, Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Mas infelizmente ouvirão: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Eu não quero ouvir isso de Deus no dia do juízo final. Eu não quero ouvir isso de Deus no dia final. Sabe o que eu quero ouvir do meu Senhor? Eu quero ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Eclesiastes capítulo 9, o verso 10 está escrito: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem sabedoria, nem conhecimento algum. Deus nos coloca em posições estratégicas, porém, nós temos a escolha de não assumirmos a nossa posição. Mas se nós não assumirmos, Deus levantará outra pessoa em nosso lugar. O que eu e você estamos esperando? Qual legado você quer deixar para a sua descendência? Qual legado você quer deixar para a sua geração? Este é o tempo. Essa é a hora de fazermos. E eu concluo essa ministração. Por favor, pode passar mais um slide. Falando o que Mardoqueu disse para Esther.
em Esther, capítulo 4, versos 13 e 14. Porém, eu quero parafrasear esse versículo e eu quero convidar você a fazer isso comigo. No lugar de Mardoqueu, você vai colocar Deus. No lugar de Esther, você vai colocar o seu nome. No lugar de casa do rei, você vai colocar a cidade onde você mora, Telêmaco Borba. E ali no lugar onde está este reino, você vai colocar a sua profissão, o seu trabalho, ou se quiser, o bairro onde você mora. Vamos ler comigo? Então vamos dizer assim: então mandou que respondessem a Josiane: não imagines no teu íntimo que por estares em Telêmaco Borba, escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a ser pastora? Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs na tua presença. O Senhor tem nos chamado para fazer a sua obra. Nós estamos vivendo uma pandemia, tempos difíceis, mas mais do que nunca o Senhor tem clamado, dito ao nosso coração, para que possamos ir, ó Pai, e alcançar vidas que estão desesperadas, necessitadas. Ah, Senhor, o Senhor nos coloca em posições estratégicas. O local onde nós trabalhamos, o bairro onde nós moramos, o lugar onde nós estudamos, não é por acaso que nós estamos ali, mas o Senhor tem nos colocado nessa posição, para que possamos pregar o teu evangelho a toda criatura. A tua palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Senhor, nos perdoa se até hoje nós fomos negligentes, se até hoje nós demos desculpas, se até hoje nós ficamos, Senhor, dando desculpas para não fazer a tua obra. Nos perdoa, Senhor, nos dá uma segunda chance. Usa a nossa vida como um instrumento em tuas mãos. Usa as nossas vidas como um vaso, como um instrumento. Deus, nós queremos te servir, nós queremos ser usados por ti. Ah, Senhor, não coloque outra pessoa em meu lugar. Não coloque outra pessoa em nosso lugar, mas usa-nos. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Ah, Senhor, realmente traga, Deus, clareza de ministérios nesta noite. Pessoas que perguntam: mas qual é o meu ministério? O Senhor revela aos seus corações e usa com poder e autoridade, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos